Olá, boa tarde. Em meio a uma forte crise de representação entre eleitores e políticos, o Congresso Nacional tenta aprovar as regras eleitorais do ano que vem. O que deve mudar com a reforma política? A proposta que coloca mandato de 10 anos para ministros de tribunais superiores foi retirada. A regra que estabeleceu o valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais do fundo com dinheiro público para bancar campanha eleitoral também caiu. Para as mudanças valerem nas próximas eleições, elas precisam ser aprovadas até o início de outubro. O plenário já tem outra proposta pronta para ser votada, aprovada na comissão especial. O texto acaba com as coligações partidárias em 2018 para deputados e vereadores. No lugar, entra um novo formato, o das federações. Partidos com afinidades ideológicas podem se unir e devem manter aliança até o fim do mandato. Também foi aprovada a cláusula de desempenho. Nas próximas eleições, as legendas vão precisar de um número mínimo de votos para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Ainda há uma terceira comissão especial que trata da reforma política na Câmara. Entre outros pontos, o texto proposto cria teto de 10 salários mínimos ou 10% do rendimento bruto anual para as contribuições de pessoas físicas. Autoriza os partidos a organizarem bingos e sorteios como forma de arrecadação e dá desconto de 90% das multas aplicadas pela Justiça Eleitoral para candidatos e partidos que pagarem à vista. Esse parecer deve ser votado nesta semana. No Senado também se fala em fundo eleitoral. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas, apresentou uma proposta que pode chegar a um valor de 1,5 bilhão de reais. O fundo pelo fundo eu não pautarei. E eu não vou promulgar PECs, para ficar em confronto com a sociedade brasileira. Para falar sobre a reforma política, nós recebemos os cientistas políticos Edson Nunes, professor da PUC de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, e também Rogério Schmidt, professor de pós-graduação da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Facebook, também pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado. Bom, quando nós ouvimos aí falar o atual momento do nosso país, a crise política, as pessoas que não se sentem representadas, as pessoas, quando ouvimos os especialistas como vocês, apontam aí como solução a reforma política. O que está em discussão no nosso Congresso? Podemos dizer que se trata mesmo de uma reforma política com esse nome, efetiva, para responder a essa demanda do cidadão? Professor. Olha, eu diria que tem 2 pontos importantes nessa questão. Um é que, evidentemente, as regras eleitorais são muito importantes para manter o vínculo do eleito com a sociedade e, portanto, fazer a democracia ganhar sentido. Então, o tema da reforma política é fundamental e creio que nisso os analistas concordam. Porém, eu acho que há mais dissenso entre os analistas em admitir que há causas muito mais profundas que as meramente institucionais para explicar a falta de credibilidade hoje dos políticos. Então, eu queria, antes de mais nada, circunstanciar com menos otimismo apenas o ângulo da reforma política. Veja, há no mundo inteiro uma desconfiança crescente com relação dos políticos e um sentimento de não estar representado. Não é? Um sentimento. Isso não é necessariamente verdade. Cada um de nós tem com a sociedade múltiplos vínculos. Enquanto a gente está vinculado a grandes organizações, pode crer que nós estamos absolutamente representados. Enquanto nos vincularmos a uma ideia, por exemplo, defesa de certas minorias ou defesa do meio ambiente, pode crer que nós estamos representados. Pode não ser por quem eu votei, mas tem gente lá no Congresso defendendo. Agora, se pensarmos a sua inteireza como está representada, eu acho que hoje a democracia evoluiu para uma democracia de público que dificilmente vai dar essa sensação para o eleitor. Certamente a reforma pode melhorar alguns pontos do sistema e aumentar a performance, como, por exemplo, redução do número de partidos. Mas que a gente pode esperar dessa reforma uma grande virada na cabeça do eleitor e no sentimento dele, aí é um excesso de otimismo que eu não compartilho. Assim, eu acrescentaria o que o Edson falou. Na verdade, essa agenda que está sendo debatida no Congresso é mais uma reforma eleitoral
do que propriamente uma reforma das instituições políticas no sentido amplo, né? Todas as principais propostas que estão sendo feitas nesses vários projetos e PECs que estão tramitando, basicamente lidam com questões do voto. Tá? Por outro lado, e aí disso eu também estou de acordo com o que o Edson falou, eu colocaria um pouco em dúvida essa premissa de que há uma demanda muito forte do eleitor brasileiro, né? Por renovação política, por mudanças drásticas. Basta ver o que acabou de acontecer no estado do Amazonas, né? Que teve lá essa eleição especial, né, para o governo do estado, e foram para o segundo turno 2 políticos tradicionais, né? Os 2 já tinham sido governadores do estado antes, né? Então, não me parece assim tão seguro dizer que... Eu não vejo pessoas na rua clamando por voto distrital ou por fim das coligações. São questões muito técnicas, né? Que, de modo geral, não chegam... Técnicas, mas que influenciam, né? Sem dúvida. Tem consequências políticas muito importantes, né? Então, faz uma diferença enorme você adotar, por exemplo, o voto proporcional, que é o que a gente adota hoje na eleição para deputado, do voto distrital ou do distritão, né? Vamos começar então nossa conversa por aí, né? Porque tem exatamente, são vários pontos que estão sendo discutidos no Congresso, e uma é a mudança aí no nosso, né, do nosso sistema proporcional. Então está sendo colocado aí o voto ou distritão ou distrital misto também, que é colocado. Vamos explicar o que muda em relação a hoje, o que está se desenhando aí, deve vigorar a partir do ano que vem? Muito bem. Nós temos 2 modelos básicos de representação. Desculpa, eu sou professor e tenho essa mania. 2 modelos básicos. Um é o majoritário, outro é proporcional. A diferença enorme desses 2 sistemas é que no majoritário, o jogo do eleitor com os eleitos é de soma 0. Um ganha tudo, o outro perde tudo. Porque um é eleito em cada distrito e só. Quando num distrito mais de um é eleito, nós chamamos de voto proporcional. Qual a vantagem do voto proporcional? Ele dá a riqueza no parlamento da tessitura das opiniões da sociedade. Nós temos 2 propostas na mesa, mas está tramitando uma só, que é o distritão. O distritão não chega a ser o voto majoritário. Vai ser um tipo de voto proporcional que diminui a proporcionalidade, porque a fórmula desaparece, e que enfraquece enormemente o peso dos partidos. Porque o número de votos no partido deixa de contar para a eleição da bancada. É o voto no candidato que foi eleito. Mas continua tendo a virtualidade de ser uma representação múltipla da sociedade. Embora a gente possa dizer que há um problema aí. O distrital, ele é um sistema, ao meu juízo, nefasto. Por que nefasto? Por obrigar que cada distrito eleja um candidato só, ele obriga que esse candidato tenha que tematizar o que é interesse absolutamente comum de todos os partidos e todas as posições políticas. Ora, todas as minorias, tanto ideológicas como sociais, vão ter que ser nesse sistema desprezadas. E é o que acontece sistematicamente. São as que mais vão sair perdendo aí nesse... As minorias vão sair perdendo. O sistema proporcional, que é o que a gente tem hoje, aliás, desde a década de 50, não é? É um sistema muito interessante, que é um sistema que é adotado na maioria dos países democráticos, não é? Que distribui as cadeiras do parlamento entre os partidos em função da quantidade de votos que eles receberam. Então, os partidos que tiveram mais votos elegem um número maior de deputados, os partidos que têm menos votos elegem menos deputados, né? O que está sendo apresentado no Congresso é uma PEC, uma mudança na Constituição que propõe para 2018 o chamado distritão, tá? Que é um sistema majoritário, e aí eu divido do Edson, mas só para 2018. E a partir de 2022 seria adotado o sistema chamado distrital misto, que é um sistema híbrido, né? Onde metade dos deputados se elege pelo voto proporcional e a outra metade pelo voto majoritário. Eu diria que a chance dessa PEC ser aprovada já foi muito maior do que é hoje, né? Porque preciso lembrar que essas mudanças precisam ser aprovadas até o final de setembro. Então, são 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, né, para dar tempo de vigorar
para 2018. Pois a gente ouve justamente isso, né? Pouco tempo aí para poder vigorar a partir de 2018, a partir das eleições do ano que vem. Dessa forma, é a melhor solução, assim? Porque me parece, né? Tem que correr mesmo, né? Para dar tempo. Pois é. Há tempo hábil para uma reforma mesmo? Posso emendar aqui? Claro, claro. Eu diria que para essa PEC específica, já subiu no telhado. Já subiu no telhado. Tem uma outra PEC que foi mencionada na matéria, não é? Essa já passou no Senado, tá? Portanto, só precisa de 2 votações agora na Câmara, que é a PEC que acaba com as coligações nas eleições proporcionais, não é? E que introduz a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Não é? Então, é uma PEC que mantém o sistema proporcional, mas acrescenta dispositivos para reduzir a fragmentação partidária, né? Essa quantidade grande de partidos que hoje tem representação no Congresso, que é uma das principais críticas que se costuma fazer ao sistema atual. O grande número de partidos. Então, essa PEC, por exemplo, ela reduziria pela metade a quantidade de partidos que hoje tem atuação parlamentar, né? De quase 30 para cerca de 15. Né? Agora, o que é preciso para que haja, de fato, uma renovação no nosso quadro? Veja, se a gente diagnosticar que o problema nosso é renovação, em outras palavras, nós estamos dizendo, os políticos são eleitos, são ruins. Então, o diagnóstico vai ser necessariamente respondendo à pergunta, o que fazemos para renovar? Eu tenho a impressão que é nisso que nós nos equivocamos. Porque não é propriamente a qualidade. Quem conhece o Congresso minimamente de dentro sabe o valor de cada um dos deputados e senadores que ele tem. O difícil, porém, é que esses deputados e senadores consigam entrar em acordos abrangentes, capazes de dar resposta aos problemas nacionais. E não dão porque o sistema é bem representativo. A sociedade não está de acordo. Por que não acontece uma reforma tributária? Pelo simples fato que os setores da sociedade brigam entre si por essa reforma e um veta a iniciativa que é favorável ao outro. Quer dizer que não é só a qualidade. Nós estamos melhorando o perfil de atuação política, melhorando simplesmente as condições do Estado. A melhora na Polícia Federal, no Ministério Público, que ainda precisa mais melhora porque ele está precisando de limites concretos, nos tribunais de conta, estão dando efeitos que vai colocar na frente uma qualidade melhor de representação. Lembrando, né, Edson, que a taxa de renovação nas eleições para o Congresso brasileiro já é muito alta. Altíssima. Né? Cerca de 50% dos deputados não se reelegem, na média, né? Sempre que acontece uma eleição. Compara, por exemplo, com o Congresso americano, onde só 10% de renovação, em média, né, acontece de uma eleição para outra. Então, já existe uma taxa de mortalidade muito grande, né, entre a classe política brasileira, né? A metade deles não volta para a legislatura seguinte, né? Vou trazer um pouquinho da percepção aqui das pessoas no Facebook. O Clóvis Teixeira de Castro, ele diz assim: não tem reforma política, que tenha um acerto entre eles todos para manter privilégios e mamatas. O Emerson Tirabassi: reforma política deve significar compromisso ético com o Brasil. Porque as pessoas têm essa percepção mesmo, que existe esse abismo aí entre o que elas querem, né, de fato, e entre o que acontece com quem está no poder, não é, professor? Mas... O que explica isso? Veja, o que será que cada um de nós quer de fato? Porque o Congresso é instado pela sociedade a responder questões muito concretas. Eu vou ou não alocar esse recurso? Eu vou ou não criar esses cargos? Eu vou ou não criar a lei X ou Y? O problema é que nós, individualmente, somos favoráveis a várias coisas. E isso não necessariamente significa que a ideia que eu tenho, a minha preferência em cada assunto, vai prevalecer, porque colide com a sua em vários, colide com a sua. Então, o problema é fazer maioria sobre um determinado ponto. Consensos, né? O eleitor saiba que ele é representado em cada uma das suas alternativas. Eu diria assim, que para esses telespectadores que mandaram essas perguntas, assim, eu acho que é a esperança certa, mas talvez dirigida ao local errado, não é? Qualquer que seja o sistema eleitoral, não é? Não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, o sistema eleitoral é uma coisa muito simples, é uma regra matemática para filtrar votos e não para filtrar caráter. Não é? Então,
Acho que essa discussão sobre reforma eleitoral, ela interfere muito pouco, digamos assim, né, nessa questão das práticas de corrupção. Isso eu acho que é uma outra discussão que não tem a ver propriamente com a reforma eleitoral. Então, acho que vale colocar aqui, então, por que estamos discutindo isso nesse momento? Por que há necessidade dessa O dessa sentimento reforma? de que não há representação é muito visível. Em primeiro lugar, porque nós tivemos uma crise entre legislativo e executivo desgastante. Tivemos uma crise econômica terrível, estamos começando a sair dela. E tivemos um torpedeamento de notícias pela imprensa, com razão, de anúncios de corrupção, desmando, prepotência, etc. E agora nós estamos sendo torpedeados por a notícia de salários absolutamente nababescos de membros da elite política nacional dos três poderes. Isso dá um desgaste de imagem, o que é diferente de uma representação. A representação é feita, mas há problemas. A questão de pessoas melhores dificilmente virá se a gente não tem leis que obriguem elas a serem melhores. Ninguém é melhor porque quer. Quando a gente está num sistema competitivo, a gente só pode ser melhor se há incentivos suficientes no sistema para que a gente haja com retidão. E eu tenho a impressão que quem olha o Estado brasileiro evoluindo precisa ter paciência agora, porque nós estamos no caminho certo. E não podemos entornar o caldo. Ora, o Congresso vai reagir, evidentemente, aos anseios populares, como ele sempre reage. Ele acende a luz vermelha e fala, vamos fazer alguma coisa porque está mal a representação. Ah, bom, vamos fazer o fundo de campanha porque nós não vamos ter dinheiro. Porque cessou uma prática que era patrocinadora da corrupção. Bom, a população foi contra, eles tiraram da pauta. Imediatamente, a sensibilidade é incrível. Tiraram da pauta. Nós estamos indo bem nesse processo. O fim do financiamento público, fim de financiamento empresarial foi um passo decisivo. Agora só falta a gente acabar com qualquer fundo público para começar a responsabilizar o candidato eleito de conseguir o dinheiro para sua campanha junto a quem interessa. O eleitor, se quiser uma representação melhor agora, ele saiba que, como qualquer mercadoria, ele vai ter que pagar. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui. Na volta, vamos voltar justamente com esse assunto aí, que é a questão do financiamento das campanhas, que é outro assunto que está em pauta. Até já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a reforma política em discussão na Câmara dos Deputados. Com a gente, os cientistas políticos Edson Nunes e Rogério Schmitt. Você pode continuar participando aqui dessa nossa conversa pelas redes sociais. Nós terminamos o bloco anterior falando da questão do financiamento, que é um outro ponto aí bastante polêmico em discussão, né? De qualquer forma, aí a última notícia é que aquela proposta de estabelecer um fundo público de mais de 3 bilhões... Caiu, né? Que foi aquela questão, como assim, né? Todo esse dinheiro aí para as campanhas, isso então já não está valendo mais. Mas o que está se desenhando, professor? Na verdade, o que caiu não é a criação valor, do né? fundo em si mesmo, né? É apenas esse mas o estabelecimento valor. desse percentual né? Sobre a receita da União. Né? Então, a votação do mérito, né? Da criação do fundo em si mesmo, independentemente de percentual, ainda poderá acontecer, inclusive nessa semana em que nós nos encontramos, né? É o Congresso tentando encontrar aí uma maneira, né, de financiar campanhas. A gente se acostumou durante décadas, né, no país, as empresas serem as grandes financiadoras de campanha. Vimos onde que isso foi parar, né, nesses últimos anos. O Supremo, em 2015, determinou que as contribuições empresariais não são mais aceitas. Já fizemos uma eleição, a eleição municipal do ano passado, já onde apenas pessoas físicas podem fazer doações ou então os candidatos se financiarem com recursos próprios, né?
E agora, para 2018, existe essa possibilidade aí de ser criado um fundo do orçamento federal, com valor ainda desconhecido, para financiar campanhas, né? Me parece também que, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a eleição de 2018 vai vigorar a mesma regra que vigorou em 2016, ou seja, não vai ter fundo, não é? E os candidatos vão ter que se virar nos 30, né? Para financiar campanhas, com o lado positivo e o lado negativo que isso acarreta. Agora, de qualquer forma, quando se fala em fundo público, aí não tem que se perguntar também se o cidadão está disposto a pagar isso? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza. Paga-se muito imposto pelo que se recebe. Isso também é um dos fatores do descrédito. Muito ruim, por sinal. E, de fato, tem uma tradição no Brasil de representação, que é uma distorção do Estado Novo, que significa o representante receber, não da mão do representado, mas do dinheiro público, a sua verba de representação. Isso aí contaminou o sindicato oficial. Graças a Deus caiu isto. O imposto sindical. O imposto sindical. Que faz com que o representante seja desvinculado da base. Eu tenho a impressão que vai melhorar muito a percepção de representação se o político for obrigado a passar o chapéu. Porque ao passar o chapéu, ele explica o que está fazendo. Hoje, com perdão da uma palavra, nem a imprensa especializada mostra o que o Senado e a Câmara fazem. Eu fico impressionado, eu vou acompanhando alguns processos decisórios nesses órgãos e não encontro um comentário sobre as leis que estão sendo aprovadas. Que a comissão tenha chamado a audiência pública, que esse disse aquilo, aquele... A gente não sabe. Quer dizer que nesse quadro em que só notícia ruim vem, o fato do parlamentar ser obrigado a ir à base, fazer como se fazia a política antes de ser totalmente mediatizada, vai contribuir, do meu ponto de vista, muito para que esse sentimento seja superado. Agora, tem o outro lado, né? Esse sistema que está provisoriamente em vigor, né, desde a proibição das doações empresariais, ele tem o seu lado também perverso, né? Porque ele acaba sendo um convite para o Caixa 2, né? Muitas vezes até falou-se na eleição do ano passado até do envolvimento do crime organizado no financiamento de campanhas, né? Então é preciso ponderar isso também, né? Vários países democráticos adotam o financiamento público, seja no todo ou em parte, não é? Basta lembrar, por exemplo, no Brasil mesmo, o custo anual da Câmara dos Deputados é de 10 bilhões de reais, que é 3 vezes mais o valor do fundo, né, que estava sendo proposto originalmente e que foi derrubado, né? O Renato Mussli está lembrando aqui, né, pelo nosso Twitter, que existe a proposta aí justamente para financiar campanhas, de se fazer bingo, de rifa para arrecadar dinheiro para as campanhas. Aí ele pergunta, mas como é que vai fazer a fiscalização disso tudo? Não poderia existir o perigo de ser uma máquina de lavar dinheiro, né? Aí ele pergunta como fiscalizar. Existe esse mecanismo, então, né, de fiscalização? O crime existe. Nunca vai deixar de existir. E aí é uma luta sempre eterna das instituições e do crime. A gente precisa aperfeiçoar as instituições para coibir aquilo que é possível coibir. E punir... E o que significa aperfeiçoar a instituição, professor? Significa dar mais competência legislativa, administrativa, capacidade técnica para os órgãos encarregados de vigilância. Significa rever certas leis que protegem demais o réu, sem, contudo, perder a presunção de inocência, aquilo que faz com que esse país continue uma democracia. Não é? Aperfeiçoar significa muito trabalho miúdo, muito trabalho de atenção a detalhes. Mas eu não vejo... seria mais ou menos o seguinte, vamos proibir o álcool, porque o álcool causa muito sofrimento. Pô, mas causa muita alegria. Não é? Os defensores de liberação de drogas lembram também o lado positivo disso. Quer dizer que a gente precisa sempre tratar no equilíbrio, ponderação. Em política, né, normalmente essas visões assim estereotipadas, elas não costumam funcionar bem, né? O bem contra o mal, não é? O Brasil tem uma tradição de
política de busca de consensos, né? Verdade. As decisões aqui são tomadas de forma mais lenta, não é? Porém, como produto de grandes consensos entre os partidos, as correntes de opinião. Não é? Então, não dá para falar, o financiamento privado, por exemplo, é necessariamente ruim e o financiamento público é necessariamente bom. Quem que não é? deveria bancar as campanhas no nosso país? Eu, pessoalmente, eu acho que nós poderíamos ter um sistema híbrido, não é? Onde houvesse a possibilidade das empresas doarem, certamente não do modo que faziam antes, não é? Mas que também houvesse, especialmente para os partidos menos competitivos, né? alguma forma de apoio também público. Não é? Mas, seja como for, eu não acho que nada disso vá acontecer para 2018. Falta muito pouco tempo, não é? O prazo está em cima. Não é? Eu acho que essa é uma discussão que provavelmente ainda voltará no futuro. Não vai se encerrar agora, tampouco ser resolvida para o próximo ano. Certamente não. Teremos ainda muitos capítulos dessa história. Então. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Prazer. Até uma próxima. Obrigado. E a gente fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. E amanhã nós vamos continuar falando de política e o assunto vai ser o papel das esquerdas, o que mudou. Uma ótima tarde para você e até lá.